Atenção, 3 policiais militares se arriscaram para salvar uma família ilhada num prédio tomado pela fumaça tóxica de um incêndio depois que um dos apartamentos pegou fogo. Tinha até um bebê de 1 aninho precisando de socorro. Foi neste fim de semana na região da SIC. Os policiais não tinham equipamentos de segurança e nem experiência para lidar com as chamas, mas uma coisa eles tinham de sobra. Quer dizer, uma não, 2, né? Coragem e vontade de ajudar. Imagens gravadas por moradores do condomínio que fica na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira mostram a quantidade de fumaça que saía dos apartamentos. O fogo começou neste apartamento aqui do térreo. A gente pode perceber, inclusive, que as janelas estão destruídas. Vamos entrar para ver o estado desse apartamento. Aqui a gente consegue ter a dimensão. Foi neste ambiente, olha o estado que ficou essa televisão, completamente derretida. Então, aqui foi nesse ambiente que o fogo começou. A gente pode perceber que está tudo completamente destruído. Olha o estado dos armários. Daqui, então, o fogo se espalhou para o resto da casa. E o pior de tudo, a fumaça começou a se espalhar para os andares de cima. Tive que quebrar alguns vidros para ter acesso com a mangueira para jogar a água ali para apagar o fogo. Eu fiquei naquela, ou ajudo de uma forma para livrar as pessoas, ou ajudo para pelo menos apagar o fogo para a coisa não tomar uma proporção maior, de não ir para... Porque aqui é PVC, se pega um fogo ali em cima, ali daí a extensão ia ser mais forte. Nós estávamos numa rua aqui próximo quando foram pedir ajuda para a gente. Quando nós chegamos aqui, o bombeiro ainda não havia chego porque era recente ainda um incêndio. Aí nós viemos até aqui, onde a gente se deparou com a situação, né? Só que nós não tínhamos dimensão de como que estava lá dentro, né? Quando ela entra em contato com o fogo, essa espuma ela libera gases altamente venenosos, como o monóxido de carbono, dióxido de carbono e o cianeto, que é um veneno altamente mortal. É um veneno que vitimou 242 pessoas no incêndio da Boate Kiss. Esses apartamentos aqui de cima, eles já estavam tomados por essa fumaça quando a gente entrou. A gente subiu por essas escadas e segurando pelo corrimão para a gente não ter uma desorientação de como retornar, né? Colocamos a mão aqui para se apoiar e tentamos achar a porta para tentar arrombar. Só que o escuro era tão grande que a gente não achou. A gente teve que voltar para achar outro meio de conseguir acessar os apartamentos. Então, os moradores conseguiram uma escada e foi com ela, por uma janela que fica nos fundos do apartamento, que o soldado conseguiu retirar os moradores. Foi com essa escada, que está aqui posicionada, como no dia da situação, que os policiais conseguiram salvar a família que estava aqui e também em um outro apartamento. Essa janela já foi recolocada, mas no dia ela teve que ser arrancada. O bebê de 1 ano e 2 meses conseguiu ser tirado pela janela, mas o casal de em torno de 20 anos teve dificuldade. Foi quando a gente começou a chutar a janela, chutar. Quando ela soltou a estrutura, aí foi quando foi puxada a janela e solicitada que ela viesse. Mesmo assim, ela não conseguia, por conta que ela estava tendo tonturas. Aí foi quando foi para o lado, para dentro do apartamento, levantado ela, enquanto o outro policial subiu para retirar e depois a segunda vítima também. Graças a esses heróis, que não são, no caso, os bombeiros qualificados para tal ação, mas pelo espírito de pai, não emitiram forças, entraram, arriscaram a própria vida. Já em seguida chegou o corpo de bombeiro também, aonde com eles aí, com mais recurso, com máscara, tudo apropriado, foi mais fácil. Um dos policiais, o soldado Rocha, foi o único ferido. Depois de ter salvado as 2 famílias, ele precisou ser levado ao hospital. Inalou muita fumaça e teve uma intoxicação. Com umas sequelas assim em torno de 5, 6 dias por conta da quantidade de fumaça, mas graças a Deus hoje estou 100% recuperado. Não é um costume nosso, né? A gente vivenciar isso, conviver com a fumaça e tal. Mas o importante é que no final tudo deu certo, né? Também o policial também ficou bem, as pessoas ficaram bem, a gente conseguiu sem nenhuma baixa aí nesse momento. O pequeno Enzo Luan, de 1 ano e 2 meses, estava com a irmã e o marido dela quando tudo aconteceu. Eles são os moradores do apartamento de cima. Os pais deles estavam trabalhando e não acompanharam o salvamento. A gente sempre admirou muito da equipe dos policiais, quanto do bombeiro também, né? É uma classe assim que a gente sabe que é fundamental, né? Vamos ser eternamente gratos, né, amor, por isso.
Porque, enfim, nossos filhos estavam ali, né? Nossa, não tem palavras de agradecimento e gratidão, né? Por ter salvo eles, né? Pra gente só, da gente ver que ele tá bem, para que ele ver que ele no fim acabou bem, já é um agradecimento pra gente. Graças a Deus a gente, né, conseguiu retirar o esforço e valeu a pena porque no fim todo mundo ficou bem.